simples de conversar. Eu me lembro de uma pessoa que orava assim: Deus, bom dia, aqui é fulano. Eu estou aqui para falar com você, né? Eu ainda não consigo esse você, eu acho muito, né? Mas a pessoa orava dessa forma, e ela se sentia muito bem, e eu olhava aquilo lá e falei: meu Deus do céu, como que funciona isso, né? E eu estou aqui no Pai eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, excelentíssimo, meu Pai do céu. Quando Deus quer ouvir, na verdade, a oração de uma criança, oração de um indouto, oração de um simples. Gente, que coisa boa. Hoje tivemos um encontro aqui à tarde, Leandro, uma benção de oração, mulheres, homens de oração, tremendo. E Deus tem movido, viu? Deus tem movido. Gente, está tudo bem, está tudo sob controle. Quando o Bruno abençoa, né, os projetos, gente, está tudo correndo às mil maravilhas. Tem muita gente mesmo não vivendo o que nós estamos vivendo. E existem pessoas que não estão vivendo o que nós estamos vivendo porque simplesmente escolheram não viver aquilo que nós estamos vivendo. E nós temos estado muito bem. Nós estamos bem financeiramente, estamos bem espiritualmente, estamos bem com Deus, estamos bem com a igreja, estamos com planos e projetos sendo concluídos. Deus, de uma forma tremenda, tem nos visitado por conta da sua misericórdia. Amém? E hoje a palavra vai falar um pouquinho disso aos nossos corações. Eu gosto de chamar esse bloco de texto aqui, a gente chama na faculdade de perícope. A perícope é diferente de você ler um versículo e para naquele versículo. Muitas vezes tem o subtítulo que foram colocados aqui em cada tema. E a gente leva esses subtítulos aqui como se fosse a divisão que Deus está fazendo, né? Essa divisão aqui não foi Deus que fez, foi o escritor que colocou. Mas aí nós temos a perícope, que é a história inteira. E aqui nós vamos ler do Lucas capítulo 15. Você vai ler agora comigo a palavra. Nós vamos ler 32 versículos. Do Lucas 15, versículo 1 até o 32. E aqui é a perícope, ou é o trecho, ou é os textos dos achados e perdidos. Mas nem tudo é achado e nem tudo é perdido. Essa é a revelação da noite, né? Deus seja louvado. Eu vou ler aqui porque a gente vai ser edificado com essa leitura. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Aí vem a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne-se com suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem, você percebeu o que Jesus faz? Jesus começa a história, Jesus continua falando e aqui novamente, Jesus continua. Ou seja, a história não para onde tem a divisão. Aí vem. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou
os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel em seus dedos e um calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E lhes respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então meu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, que tu matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos-nos com ele, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus seja louvado. Olha que coisa boa. Se você ainda não tinha tido, você em casa, você aqui, não tinha tido ainda o seu devocional, sua leitura bíblica, nós tivemos aqui uma leitura bíblica, e que gostoso, né? Que gostoso. Salvo aí, né, as interpretações de texto, salvo aí os erros de português. É muito lindo a história. Imagina isso aqui narrado, né, na voz aí de alguém que seja um narrador, né? Talvez não tivesse tanta vida como essa noite. Porque eu não sou um narrador, não sou um locutor, sou um pastor apaixonado. E nós não só conhecemos a história da Bíblia, mas conhecemos o Deus da história. Deus seja louvado por isso. Deus, Ele é maravilhoso. Gente, o que me chama a atenção nessas três passagens dos achados e perdidos. A primeira coisa, que a ovelha, ela se perde por um motivo apenas: por inocência. Existem pessoas que se desviam do caminho, não por maldade, não por iniquidade, mas se desviam por inocência. A ovelha, quando ela se perde do rebanho, quando ela deixa de ouvir a voz daquele que é o direcionador, que é o pastor de ovelhas, né? E não estou nem usando o pastor com o pastor de uma igreja, estou usando aqui mesmo o pastor no literário, que é o pastor de ovelhas mesmo, que cuida do rebanho, do animalzinho ovelha. E aí a ovelha, inocentemente, porque ela não sabe das suas limitações, a ovelha não tem consciência que ela não enxerga, a ovelha não tem consciência que o faro dela é ruim, a ovelha não tem consciência que se um cachorro morder a pata dela, aonde ela estiver, ela vai morrer se o pastor não cuidar dela. A ovelha não tem consciência que ela não tem garras fortes, que ela não tem mordida forte. A ovelha não tem consciência da sua fragilidade.
E por isso, muitas vezes, por inconsciência, por imaturidade, por meninice, acaba se afastando do caminho do cuidado do pastor. Se nós formos para a dracma perdida, a dracma perdida foi perdida por conta do quê? Olha que diz a palavra: o qual uma mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, ela perdeu, ela foi desatenta, por um descuido, ela perdeu aquela dracma. Por um descuido, aquela dracma deixou de fazer parte das 10 e ela só tinha 9. Existem pessoas que por descuido, tem uma história que se conta, eu quero testar um dia, hoje eu não posso, não, estou brincando, não vou testar, viu? Estou aqui na internet falando para o mundo todo, né? Não, eu não vou testar isso, mas me contaram uma história e eu não vou testar, não vou mesmo testar. Diz a história que se você pegar uma rã ou um sapo e colocar ele sobre uma chapa quente, sobre uma panela de água quente, imediatamente esse sapo vai pular e ele vai embora, ele vai fugir, ele vai sair de lá porque ele vai sentir o calor. Mas diz aí as histórias, que nós não vamos provar, porque a gente defende os animaizinhos, a gente protege a fauna, a flora, né, e tudo mais. Se você deixar esse mesmo sapo ou essa mesma rã dentro da água e ligar o fogo, aquele fogo começa a se esquentar e aquela rã e aquele sapo não percebe. Quando perceber, já virou uma rã assada, um sapo assado, porque não percebeu. O pecado é da mesma forma. É fácil se acostumar com a penumbra. É fácil nos acostumar, se nós apagarmos agora as luzes, e os mais velhos aqui, a gente lembra que a gente ia para o monte orar, né? Você lembra que num tempo longínquo, a gente ia para o monte orar, buscar a face de Deus, uma delícia. Você chegava no monte, era aquilo tudo muito escuro, era tudo muito, a penumbra era forte. De repente você começava a identificar, você sabia que era a Marlene que estava ali, mesmo sem ela falar, você conseguia enxergar a Nilva, você ia enxergar a Soeli, e aí os olhos começam a se acostumar. Se você apagar a luz na tua casa, você vai enxergar nitidamente o interruptor da luz. De repente você está enxergando o cabideiro, você está enxergando aquela roupa que o marido deixou fora do lugar, que o filho deixou fora do lugar, né? Eu tinha medo de um cabideiro que tinha em casa, que eu achava que ele lá era um monstro que ia me pegar. Aí eu lembrava que eu tinha deixado a blusa jogada fora do lugar, né? Porque a visão, ela começa a se acostumar. Quando essa mulher perde a dracma, é por descuido. Nós muitas vezes temos exemplos de pessoas que começam a buscar outras coisas, querem outras experiências, e por descuido deixam de fazer aquilo que é essencial na presença do Senhor. Tem coisas que nós não podemos deixar de fazer, nem por descuido, nem por esquecimento. Nós não podemos deixar de orar a Deus. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de congregar com os irmãos. É inadmissível nós assumirmos qualquer tipo de compromisso ou termos qualquer tipo de problema por conta do frio, por conta da chuva, por conta de uma visita que chega. Nós como crentes, né, as pessoas sabem quando vão me visitar no tempo que poderia visitar, mesmo eu ainda não estando pastor de uma igreja, que isso faz muito tempo que eu não sei como que era, mas quem me visitava sabia, nós vamos embora, porque o Dom tem que ir na igreja. Nós temos que ir embora porque o Dom tem que se arrumar para a igreja. A pessoa sabia que eu tinha um compromisso, que eu não abria conta, porque nós não descuidamos de algumas coisas. Aí deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de participar de uma reunião de oração, deixamos de fazer uma leitura bíblica, deixamos de congregar com os irmãos. E quando nós percebemos, por descuido, nós já não fazemos parte mais do reino de Deus. Meu Pai do céu, misericórdia, seja então por inocência, seja por descuido, que nós estejamos atentos, né, para aquilo que Deus tem. E a terceira parábola que eu ministrei aqui, na última quarta ou no último domingo lá atrás, a última que eu ministrei para vocês, ou foi num domingo, não me lembro quando foi que eu ministrei. O filho pródigo, ele se torna, o que ele se tornou, Celinha, por escolha.
não foi por simplicidade, não foi por inocência, não foi por descuido, foi porque ele escolheu. O filho pródigo, ele escolhe aquela vida. Ele escolhe, Clóvis, não querer mais viver na casa do pai. Ele tinha enchido os olhos, né? E hoje nós estávamos aqui, teve uma oração dessa forma, e a oração era assim: se eu não ouvir a oração dos irmãos, se eu não ouvir aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu vou começar a ouvir aquilo que o mundo tem me ditado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, quando nós vacilamos, quando tem um ditado aí popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, é oficina do saci. Gente, isso é muito sério. Quando nós não estamos alimentando o nosso ser espiritual, quando nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual, nós estamos consequentemente alimentando alguém chamado carne. E a carne milita contra o espírito, a carne ela luta contra o espírito, e a carne ela vem com tudo aquilo que a carne oferece, prazeres da carne, paixões da carne, pecados que a carne oferece. E aí nós temos a delícia de buscar a Deus. Então nós temos na primeira parábola, a ovelha se perde por inocência. Era pequeno, era neófito, nós não ensinamos. Nós temos uma responsabilidade, Leandro, muito séria, muito séria. Nós temos muita gente nova, Celinha, chegando aqui na igreja, muita gente nova. Nós temos que instruir essas pessoas no caminho que devem andar. Nós temos que falar para elas das responsabilidades que vêm através desse novo nascimento. Não é só fazer parte de uma igreja e falar que a igreja é legal, que o louvor é legal, que a palavra é legal, que o pastor é legal. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ensinar, Leandro, que o novo na fé, ele tem que estar cumprindo com os seus compromissos. Seus compromissos de oferta, seus compromissos de dízimo, seus compromissos de oração, as convocações que têm sido feitas. Quantas pessoas novas não vieram no concílio porque não entenderam o que era o concílio? Quantas pessoas não participam da escola dominical porque acham que não foi convidada para a escola dominical? Nós temos que ensinar que a escola dominical, ela é preciosa. Nós temos que ensinar os nossos filhos que ofertar na casa do Senhor é precioso. Nós temos que ensinar as pessoas que estão chegando novas que louvar a Deus e ter reverência a Deus, isso é parte nossa, porque muitos deixam de participar, deixam de congregar por inocência. Existem outros que já são mais malandros, já estão aí mais com uma tarimba no meio, que deixam por descuido de servir. Mas tem alguns que escolhem. A ovelha que se perde porque era inocente, nós podemos buscar. A ovelha que se desprendeu do aprisco, essa tem esperança de ser buscada. Deixaremos as 99 e vamos atrás daquela que era um neófito na fé, que era um novinho na fé, que era uma criança na fé, que era alguém que ainda não havia tido o novo nascimento. Essa pessoa, ela precisa que nós venhamos colocá-la nos ombros, Clóvis, e trazê-la para perto. Existem ovelhas que são tão inocentes que você precisa quebrar a perna delas, para que ela não venha se afastar do aprisco, porque enquanto tiver com a perna quebrada, ela está do lado do pastor e vai comer na mão do pastor. É essa a situação. A ovelha, ela pode ser buscada. A ovelha que se perdeu do rebanho de 99, essa pode ser buscada. O Espírito Santo pode trazê-la de volta na testificação. Dá tempo de trazer, porque ela saiu na inocência. Ela não saiu por maldade, não saiu por malineza, não saiu por rebeldia, saiu porque era inocente. Então ela vai voltar no momento certo, ou nós vamos buscar. A dracma perdida, se nós colocarmos, gente, nós estamos levantando o candeeiro. Essa igreja, Marlene, tem levantado, Nilva, o candeeiro. Nós temos colocado a lâmpada exatamente onde ela tem que estar, iluminando. Ela não está escondida debaixo do alqueire, ela não está debaixo de nenhum lugar, mas ela está no alto. E nós temos levantado faróis de oração. Nós temos orado, temos buscado, temos levantado clamores nessa igreja. Nós temos colocado a presença de Deus viva de uma forma extraordinária. E a dracma perdida, ela pode ser achada por quê? Porque tem luz. Aonde tem luz,
Não existe a escuridão. Aonde tem a luz, existe o meio de se encontrar naquilo que se perdeu. Essa dracma foi perdida dentro de casa. Talvez nós tenhamos pessoas que estão fazendo parte do aprisco, que estão conosco da igreja, mas estão perdidas, não sabem para onde ir. Precisa de um esteio, precisa de um direcionamento, precisa da luz. Gente, a luz está aqui, está na mão do pastor. Então vamos juntos com o pastor. Gente, o caminho é este aqui. Vamos juntos na oração, vamos juntos no clamor. Aí nós instruímos essa ovelha que se perdeu no meio da casa. Mas quando for dia perfeito, ela será encontrada. E aí, gente, no último caso, não dá muito para se fazer. A ovelha, o filho pródigo, ele decide, por escolha, ir embora. Por escolha, ele disse: não quero mais viver na casa do meu pai. Por escolha ele disse: eu não quero mais frequentar os cultos na igreja que eu tenho frequentado. Por escolha eu não quero mais ouvir aquelas mensagens. Por escolha eu não quero mais receber visita. Por escolha eu quero viver outras coisas. E da mesma forma Soeli e Clóvis, que por escolha esse homem ou essa mulher saiu. No caso aqui o filho pródigo saiu. Pelo mesmo caminho ele tem que voltar. Por escolha. Ele tem que escolher voltar. Quando eu disse para vocês hoje, na parte da tarde, vai ter uma palavra de revelação. Gente, isso é uma palavra de revelação para as nossas vidas. A ovelha, ela pode ser encontrada porque saiu porque ela não sabia o que estava fazendo. A dracma, ela se perdeu dentro da própria casa. E com a luz, ela pode ser achada. Ela pode ser encontrada e fazer parte novamente da vida. Mas aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, aquele adolescente, aquele casal, ou aquela vida que escolheu sair, ela só vai voltar se escolher voltar. Não adianta nós orarmos apenas, não adianta nós pedirmos para o Espírito Santo ir, porque ela já decidiu no coração que ela não queria ficar na casa do Pai. Ela decidiu no seu coração que ela não queria mais viver aquilo. E nós temos que dar liberdade, porque as pessoas não estão presas a nós. Se disserem: eu quero viver uma outra coisa, amém, aleluia, glória a Deus, vai viver outra coisa. Mas não tem o que nós fazermos, a não ser esperarmos que essa pessoa decida em perceber que perdeu. Decida perceber que na casa do Pai era melhor, que não precisava na casa do Pai passar por necessidade, não precisava ser um escravo, não precisava almejar comer as comidas que os porcos comiam. Ele simplesmente teria tudo porque é a casa do Pai. Na casa do Pai a gente pode matar um novilho, chamar um convidado, estar junto na festa, festejar, tomar banho, passear a cavalo, mexer com as ovelhas, subir em árvore, chupar manga, pegar abacate, colher chuchu, plantar abobrinha, colher da horta, comer, porque é tudo nosso. Eu quero comer um porquinho a pururuca, vai comer um porquinho a pururuca. Eu quero comer uma galinhada, vai comer uma galinhada. Eu quero fazer um pão caseiro num forno da fazenda do Pai, pode fazer. Eu quero chamar os convidados, quero chamar pessoas. Eu quero dançar, eu quero estar junto na presença, pode fazer. É tua casa, é casa do Pai, o que é meu é teu. Mas quando você escolhe sair, tem que escolher voltar. O Espírito Santo, nós cremos como igreja metodista, que nós temos a graça preveniente. A graça preveniente, o nome já diz que é a graça que previne. Mesmo a pessoa não tendo estado na igreja, não tendo ouvido ninguém falar do amor de Deus para ela, essa pessoa ela tem um estalo, essa pessoa ela tem um insight. Essa pessoa, de dentro dela flui uma sede enorme, que ela percebe: eu não sou desse mundo, eu preciso buscar da onde eu vim, eu quero buscar uma fonte que me alimente. E essa pessoa entra aqui na igreja sem ter sido convidada, sem ter visto banner, sem ter visto nenhum tipo de propaganda, e fala: por que você veio?
porque eu senti o desejo, porque eu ouvi um chamado, porque eu ouvi algo extraordinário. Eu creio que o Espírito Santo, Ele pode de uma forma extraordinária mover nessa casa em nome de Jesus. Nós não podemos, por mais que nós estejamos com muita gente na igreja. Domingo me assustei, quarta-feira retrasada eu me assustei, a quantidade de pessoas, de visitantes que tem vindo. Nós temos que perceber, nós temos que cuidar daqueles que fizeram, daqueles que estão hoje por simplicidade se afastando. Que eu e você venhamos permitir que Deus seja Deus e que opere da forma que Ele quiser operar. Hoje nós orávamos aqui, oramos, Leandro, acabamos orando por você, porque pegou de carona assim, nem merecia muito, mas a gente orou. Oramos pelos nossos filhos, Leandro. Oramos pelos filhos dessa igreja. Oramos pelos netos. Oramos por aqueles que estão afastados, aqueles que estão conosco. Oramos por homens, por aqueles que faziam parte, que fazem parte desse aprisco. Nós oramos. E sabe qual foi a oração? A oração foi que com amor, né Nilva? Que com amor Deus os resgatasse. A Celinha orando, emocionada com a oração e cheia de Deus. A oração foi essa: Deus, que com amor o Senhor visite, que com amor o Senhor traga de volta, que com amor o Senhor levante. Gente, não tem outra coisa a não ser orar a Deus e amar as pessoas, porque eu e você somos fruto de amor. Eu e você fomos terrivelmente agraciados e amado por um Deus que não precisava nos amar, mas Ele escolheu nos amar. E Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou, Ele entregou o seu Filho sem nós não termos nenhum tipo de merecimento por coisa nenhuma. Ele simplesmente entrega o seu Filho. Não era um contrato de dois lados, não era uma via de duas mãos, não era um tratado de homens do Antigo Testamento que cortava um animal no meio e você passava no meio do sangue cumprindo a aliança. Não, só Deus entrou com o processo, só Ele amou, só Ele entregou o cordeiro, só Ele presenteou. Quem sou eu para dizer quem não merece? Quem é você para dizer quem não merece? Todos nós merecemos pela infinita misericórdia do Senhor. E eu creio que por amor, por oração, por busca, por empenho, pessoas vão estar voltando a cair na realidade. Aquele que saiu por imaturidade vai voltar. Aquele que está perdido no meio da congregação. Estou aqui, não estou vendo, não sei o que está acontecendo, aonde eu vou, para onde eu vou, onde que estou. Não sabe, está perdido no processo. Não viu a construção, não viu a igreja, não viu o novo tempo, não viu a nova situação, não conseguiu enxergar ainda. Está escolhendo se distanciar. Nós precisamos correr atrás dessa dracma que está se perdendo. E aí orar a Deus para que aquelas que resolveram sair, resolvam voltar em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você nesse momento. E orar por mim também. Procura para mim aí alguém que está online. Leandro, está com o celular, está online aí. Procura para mim aonde fala aquele versículo: aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. Eu sempre estou citando, não falo a fonte. Aquele que pensa estar em pé. Como? Você consegue projetar, filho? Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 12. É isso, né, Luquinha? 1 Coríntios 10, 12. Nós lemos ou recitamos o versículo de forma errada. Olha lá. A gente, na oração, fala assim, ó: Deus, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É assim que nós lemos, é assim que pastores pregam, é assim que pastoras pregam, é desse jeito que missionários pregam, porque é uma frase de efeito. Mas não é isso que o versículo está falando. O versículo está falando assim, ó: assim, aquele que julga, aquele que pensa, aquele que imagina, que está firme, cuide-se para que não caia. Eu e você que estamos aqui, eu e você que estamos via internet, estamos ouvindo essa palavra de uma ovelha que se perde por imaturidade, de uma dracma que se perde por descuido.
e de um jovem que decide sair da presença do Senhor. Que através da luz nós encontremos a dracma. Que através do amor de um pastor nós venhamos trazer de volta essa ovelha que se perdeu. Mas pela misericórdia de Deus, que aquele que resolveu sair tenha o discernimento de querer voltar. E eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra nesta noite, e nós estamos literalmente de pé. Nós estamos literalmente firmados sobre o nosso pé. E aí eu digo para você, talvez eu e você pensemos que estamos em pé, mas estamos caídos. Moisés, ele tem um encontro com Deus. Moisés, quando ele escreve junto com Deus as tábuas da lei, quando ele desce com as tábuas da lei, diz a palavra que o rosto dele brilhava. E com o passar do tempo, Moisés foi percebendo que o brilho estava se apagando. O que Moisés fez? Moisés colocou um véu sobre ele para que não percebessem que não existia mais brilho. Claro que eu sei, gente, que Moisés não se afastou do Senhor. O brilho era só para aquele momento, e aí tem uma história toda ao entorno de Moisés. Mas nós, muitas vezes, estamos querendo colocar véu, queremos colocar palavras bonitas de oração, uma vestimenta bonita para dizer que nós somos servos de Deus, nós somos crentes, andar com uma Bíblia debaixo do braço para dizer nós somos crentes, quando na verdade a Bíblia fala, aquele que pensa ou que julga estar em pé, cuidado para que não caia, que eu e você não sejamos essa ovelha inocente, que eu e você não venhamos nos perder dentro da congregação, e que eu e você não decidamos em sair. Pelo contrário, decidamos nessa noite em voltar ao primeiro amor, a querer de volta aquilo que Deus tem para nós de uma forma extraordinária. Essa é a palavra que Deus tem para a nossa vida nessa noite, e eu quero orar por você e orar por mim também em nome de Jesus. Eu sempre digo, gente, e sempre nas reuniões nossas de oração, sempre tem uma irmã que levanta ou um irmão que ora pelo pastor. Hoje eu recebi diversas orações orando por mim. Gente, é muito bom saber que a ovelha, o bajulador, ele só vai concordar com tudo que você faz. O amigo, a ovelha, ela não vai concordar com tudo que você faz, mas ela vai estar preocupada com aquilo que está acontecendo. E é muito bom saber que vocês sabem que eu preciso de vocês. Eu preciso da oração de vocês. Eu preciso que vocês vigiem comigo, vigiem a mim. Se eu estiver indo aí pendendo para algum canto, se tiver aí alguma coisa rondando a vida do pastor, que você percebe que é armadilha, que o pastor tem que pular porque é macumba, chutar porque é amarra, você me avisa. Então eu digo para você, ora por mim, para que eu continue em pé, em nome de Jesus. E enquanto eu estiver sustentado, Sueli, Clóvis, eu vou ter força para te sustentar também e sustentar a cada um de vocês em nome de Jesus. E sustentar e suportar é estar junto, é ter suporte. Eu me sinto suportado por vocês. Eu me sinto amparado por vocês. E da mesma forma, eu quero que vocês digam, gente do céu, eu tenho que suportar o pastor. Tem. Suporta mesmo. Eu tenho que suportar você, Nilva. Tenho que suportar a Nilva, porque eu sou suporte dela, eu sou suporte da Marlene, eu sou suporte da Célia, eu sou suporte do Clóvis, eu sou suporte da Sueli, eu sou suporte do Leandro, eu sou suporte do Lucas, eu sou suporte do Bruno, eu sou suporte do Fuad, eu sou suporte da Fernanda, eu sou suporte do Felipe, eu sou suporte do Luquinha, eu sou suporte da Luana, eu sou suporte da Maria, eu sou suporte do Marlon, eu sou suporte da Andressa, eu sou suporte do Wilson, eu sou suporte da Edilma, eu sou suporte da Dorotia, eu sou suporte do Davi, eu sou suporte daquele cabeleireiro, fugiu o nome, do Alessio, eu sou suporte desse povo, eu sou suporte da Dona Ruth, eu sou suporte da Damares. Nós temos que cuidar, eu sou suporte da Daia, eu sou suporte da Isa, eu sou suporte das crianças, eu sou suporte dos juvenis dessa igreja, eu sou teu suporte, você é o meu suporte. Que Deus nos ajude nesse tempo. Jesus! E sabe qual é o mistério? Que aquele que está em casa ouvindo esse monte de nome, fala assim, e eu não estava lá? Oh Jesus, só vai ouvir nas manchetes, extra, Jesus voltou.
Ah, Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo mover. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo louvor. Obrigado, Deus, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, Deus, ó Pai, pela congregação. Obrigado, Senhor, por essa palavra de revelação nessa noite. Deus, que o Senhor venha continuar com as mãos estendidas, com os ouvidos abertos. E que nós, ó Pai, como ovelhas atentas, fiquemos firmes, ó Pai, no propósito. Que nós não venhamos encher os nossos olhos ou deixar descer nada no nosso coração que não venha do Senhor. Eu oro nesse momento pedindo sustentação. Espírito Santo, nos sustenta. Espírito Santo, nos alicerça. Que nós tenhamos sede da palavra. Como foi orado hoje também aqui à tarde, que nós venhamos enrolar, engolir o rolo que é a palavra. Sentir o prazer, o deleite, Deus, ó Pai, de orar a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra. De ter momentos, Deus, de fechar o nosso quarto, em momentos íntimos, Deus, ó Pai, com o Senhor. Deus, nos ajude a estar na fogueira, nos ajude a ser a fogueira, nos ajude, Paizinho, ser o combustível para essa fogueira. Deus, eu oro nesse momento, profetizando vitória e bênção em nome de Jesus. Amém. Espero que você, meu irmão, minha irmã, que esteve com a gente via Facebook, tenha sido abençoado e abençoado como nós aqui fomos também em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Semana de santificação, domingo, ceia do Senhor. Deus nos ajude. Amém. Deus abençoe. Fique na paz.